Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amados, mais um dia em que o Senhor nos concede o privilégio de estarmos aqui juntos, reunidos em uma só fé, em uma só comunhão, para juntos termos mais um entendimento, um conhecimento da parte do Senhor. E o tema da nossa mensagem hoje, amados, é: a justificação provém da lei ou da fé? O texto inicial se encontra lá em Atos 13, eu vou ler capítulo 13, versículo 39. E por intermédio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as faltas de que antes não pudesse ser justificado pela lei de Moisés. Então, mas antes ninguém poderia ser justificado. Por quê? Porque pela lei ninguém poderia ser justificado, como a palavra diz, e por intermédio de Jesus, todo aquele que crê. Então, a justificação era pelo ato de crer. Era por esse ato, era o ato de crer, era o ato de estar usando, a fé, porque só crê quem tem fé. Então, por intermédio de Jesus Cristo, todo aquele que crê é justificado de todas as faltas de que antes não pudesse ser justificado pela lei de Moisés, porque a lei de Moisés não justificava ninguém, e sim condenava. Todo ato os quais o povo faziam que não estavam de acordo com a lei, amados, aquele povo era o quê? Condenado. Aquele povo era levado ao réu, né? Tinha, assim, aquela condenação, tinha todo aquele relato, né? Então, com pouca faltas, eles não podiam ser justificados. Por pouca coisa, eles não podiam ter a justificação. Mas por intermédio de Jesus Cristo, todo aquele que crê é justificado mediante a fé. Então, a justificação não provém da lei, e sim da fé. É pela fé que todos os que creem em Cristo Jesus foram justificados. Vamos adiante, amados. Lá em Gálatas 2, eu vou ler 16 ao 19. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destrui, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Então, mais uma passagem aqui, amados, aqui de Gálatas, referente, que ninguém pode ser justificado pela lei, porque a lei era o quê? Era conhecida como condenação e morte. Então, como é que ela condenava? Como é que ela tinha esse conhecimento, condenação e morte, e ter a justificação? Então, sabendo que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Mais uma vez, a fé, colocando aqui em prática a fé, que é pela fé a justificação. Então, todos aqueles que são justificados é mediante a fé. Então, assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Paulo sempre falava isso ao povo, aos irmãos, que ninguém poderia ser justificado pelas práticas da lei, mas sim foram justificados pela fé em Cristo Jesus. A fé que procedia, o termo de crer, ter essa fé em Cristo Jesus, é que fizeram eles ser justificados por Cristo, Teve toda uma justificação. Ninguém poderia ser justificado na lei, amados. Deus, deu essa ordenança a Moisés, como todos sabem, teve essa lei escrita aí, mas o povo não obedecia. Então, como é que eles poderiam ser justificados? Se tinham toda a ordenança, uma pequena falta, uma pequena falha, eles eram condenados, eles tinham, sim, todo aquele ato de justiça, eles faziam, sim, as pessoas de réu. Então, como é que Deus vendo tudo isso,
falou o quê? No pensamento de Deus, eu estou relatando aqui algo do meu, né, do meu ver. Deus deve ter dito, ó, meu povo perece por causa dessa lei. Como é que o meu povo vão, né, ser justificados se a lei, se por causa de uma pequena falta eles estão sendo condenados, estão levando à condenação, estão sendo levados à morte. Então, ele falou, ninguém é justificado Paulo fala aqui, ninguém é justificado pela lei. Então, Cristo veio, né, teve que vir, teve que selar uma nova aliança para que o ato da justificação nunca foi da lei, então passasse a ser mediante a fé. Então, todo aquele que cresce em Cristo, né, por Cristo, pela fé, era justificado. Aí no texto seguinte fala assim, ó, não pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Foi aqui que eu terminei. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Então, como é que queremos se justificar, parecer com Cristo? Cristo era perfeito. Cristo sempre andou em obediência. Cristo não faltou. Cristo, sim, teve algumas coisas que ele fez da lei, porque ele veio para cumprir a lei. Ele veio ter todo esse ato. Então, quando procuramos ser justificados em Cristo, descobrimos que nós somos pecadores. Por quê? Porque Cristo andou debaixo da lei. Cristo andou para quê? Para que ela fosse concluída, para que ela fosse cumprida através, né, do seu ato que teve, né, como é que eu posso dizer? A entrega, né? Jesus se entregou para que uma nova aliança fosse ser firmada, para que o povo fosse liberto e o povo passasse a ser justificado pela lei, pela fé. Então, se nós for procurarmos ser justificados em Cristo, descobrimos que somos pecadores. Mas aí Paulo completa: será Cristo ministro do pecado? De modo algum. Então, não podemos, né, ser justificado, olharmos para Jesus Cristo, porque Cristo andou na lei. Então, se olharmos para isso, vamos ver pecadores, porque estamos transgredindo a lei se formos olhar o que Cristo fez, né? Porque Cristo estava debaixo da lei, então ele tinha que fazer todas as ordenanças, né? Ele foi batizado, ele fez 1001 coisas, tudo que a lei ordenava, Jesus fez. Algumas coisas Jesus não fez por obediência a Deus, né? Por obediência ao Pai. Mas tudo que estava na lei, tudo aquilo que estava na lei, Jesus cumpriu, porque ele veio para cumprir. Ele veio para concluir, né? Então, nós não estamos mais debaixo de lei. Então, nós não podemos ser justificados olhando para o que Cristo fez. Nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus, porque cremos que ele fez tudo para que fossemos justificados, não pela lei, mas pela graça, pela fé, por crermos nele, pelo ato que ele fez, pelo um ato de justiça, colocando em nós a justificação, colocando em nós o ato da salvação. Então, tudo isso, amados, se procurarmos, olharmos, vamos nos ver transgressor. Se formos olharmos para a lei, sempre iremos ver transgressores. Por quê? Porque não fazemos o que de fato a lei ordenava, né? Por quê? Porque os gentios não vivem debaixo da lei. Hoje ninguém vive mais debaixo da lei de Moisés. Hoje o povo vive debaixo da lei de Deus, que está posta nos corações, que são os frutos do Espírito. Então, todos nós sabemos. Então a palavra continua: se reconstruo o que destrui, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Então, eu morri para a lei, Paulo fala, para viver para Deus. Então, de modo algum, amados, devemos estar permanentes na lei, porque afinal nunca estávamos na lei, não nascemos debaixo da lei e hoje queremos colocar em prática a lei. Então, se colocarmos em prática, estamos dizendo que Deus morreu debalde, Jesus morreu em vão, e não é assim. Se olharmos, sempre iremos ser o quê? Um transgressor da lei. Por quê? Por meio da lei, morremos para a lei. Então, não podemos transgredir mais. Morremos para a lei, para viver para Deus. Ou seja, vivemos um ato de liberdade, vivemos um ato de justiça, vivemos o ato da salvação mediante a fé, a qual o Senhor nos justificou.
Lá em Romanos 3,20 diz: portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nós tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, mais uma vez aqui, ninguém poderia, amados, ser declarado justo diante de Deus, diante de nada. De nada. Não poderia dizer que não tinha pecado, que não era isso, que não era aquilo. Por quê? Porque estava debaixo, né, de uma obediência da lei, a qual de uma vez ou outra, né, você tinha seus delizes. De uma vez ou outra tinha sim o ato de falta, de falha e de transgressão da lei. Então aqui Paulo fala, né, aos irmãos de Roma: portanto, amados, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei. Vocês estão vivendo uma lei, mas não é isso que vai trazer justificação. Deus não vê vocês em ato de justiça pela lei, e sim pela fé. Tudo é mediante a fé agora, após a consumação, tudo é mediante a fé. Então, como ele fala, né? Será declarado justo diante dele, baseado-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nós tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas como é, eu creio que Paulo deve ter dito, como é que nós podemos ser justificados da lei? Porque se foi por meio da lei que tivemos a consciência plena do pecado, porque transgredir a lei era um ato de pecado, era um ato, amados, que não tinha perdão, era um ato que levava à condenação, era um ato que levava à morte, dependendo da falta, né? Dependendo da desobediência. Então, como é que o povo ia se ver justo diante de tudo isso? Então, Deus, vendo com que o seu povo estava perecendo, mandou, né, enviou Jesus, veio em carne, para quê? Para que uma nova aliança venha se firmada, para que ele cumprisse a lei e hoje, né, fosse tudo pela fé. Nada de lei mosaica, amado, na vida do cristão, nada. Temos sim como referência, temos o que aconteceu, o passado é isso, né, como referência, é um testemunho, um livro de testemunho de acontecimentos maravilhosos que aconteceu, o testemunhos, as maravilhas mais, né, mais impactante que existe aí é o trajeto de Jesus até a cruz, até a consumação. Então, se não fosse esses históricos, como é que íamos saber de tudo isso? Mas não estamos aqui para viver mais a lei, estamos aqui para viver por fé, porque foi pela fé, é por ela que somos justificados. Lá em Romanos 3:28, diz: concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente da obediência da lei. Então, em todos os lados que estamos lendo aqui, amados, a fé é o ato principal. O ato principal da justificação. Então, aqui, amados, já respondeu todos os textos que eu li, respondeu o tema da nossa mensagem, né? Justificado, a justificação provém da lei ou da fé. Então, em todos os textos que lemos, a providência, né, o que está nos mostrando aqui é que a justificação não é nada menos, não é nada mais que pela fé. A lei não tem domínio, a lei não justifica, a lei não salva, a lei não santifica, nada disso, mas tudo é mediante a fé em Cristo Jesus. A lei, pela fé, vem a justificação. O ser humano é justificado pela fé, independentemente da obediência da lei. Então, você obedecendo ou não, você é justificado pelo ato de crer, pelo ato da fé. Lá em Romanos 4,13 diz: portanto, não foi pela lei que Abraão ou sua descendência recebeu a promessa de que ele havia de ser o herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Ou vamos tentar, né, entender aqui esse texto. Portanto, não foi pela lei que Abraão ou a sua descendência recebeu a promessa de que ele havia de ser o herdeiro do mundo? Olha aí, não, mas não foi pela lei que Abraão recebeu essa promessa, que Abraão foi pai, né, da nação. Não, foi
pela justiça da fé. Então, mais uma vez, Abraão, amados, foi sim. Tá calor, amados, aqui. Abraão foi pai das nações, assim como Deus prometeu, assim como foi a promessa de Deus a Abraão. Deus cumpriu, Deus honrou a sua promessa na vida de Abraão, e Abraão foi pai de nações. Então, tudo isso foi o quê? Ele fala, portanto, não foi pela lei que Abraão ou sua descendência recebeu a promessa de que ele havia de ser herdeiro do mundo? Não, foi ao contrário, foi pela justiça da fé. Então, Abraão foi herdeiro do mundo, foi pai das nações, por quê? Porque ele creu. Ele acreditou na promessa de Deus na vida dele. Ele teve a confiança. Ele depositou a sua fé em tudo, né, em tudo aquilo que ele recebeu do Senhor. Então, a promessa na vida de Abraão não foi concretizada porque ele vivia na obediência, ele vivia ali debaixo da lei. Pelo contrário, ele conseguiu porque Deus é fiel às suas promessas e honrou na vida de Abraão o que ele, né, o que ele prometeu, porque Abraão sempre ficou ali permanente na promessa, na fé, crendo que assim como Deus falou que ele ia ser pai de nações, pai, ele ia conseguir, ele ia ser, assim como ele foi pai, né, do Isaac, já de idade. E Deus fez com que sua esposa, né, engravidasse e concedesse um filho. E ele disse, e você vai ser pai de nações. Ele começou ali com Isaac e terminou com a nação. Então, tudo isso, porque Abraão foi o pai das nações, foi o herdeiro do mundo, porque foi mediante a fé. Não existiu, amados, Abraão teve uma fé que hoje a gente não tem. Hoje, amados, a fé de Abraão está muito longe da nossa fé. A nossa fé está muito longe da de Abraão. Porque Abraão, sim, Abraão acreditou. Quando Deus falou para ele entregar Abraão como sacrifício, entregar Isaac, o seu único filho, né? Eu acho que era Isaac o nome do filho de Abraão. Não estou muito me recordando no momento, mas se eu estou errado, vocês me corrijam. Então entregou, levou o sacrifício. Porque ele sabia que se Deus tinha prometido a ele que ele ia ser pai de multidões, né? Ele sabia que aquilo ali era de Deus e Deus ia mandar outro para ele. Mas ali foi a prova da fé, a prova da certeza que Abraão cria no Senhor. Tinha aquela fé depositada em tudo que o Senhor prometia, em todas as promessas. E ele falou, não. Ele não deixou Abraão matar seu filho, não. O filho era de Abraão, Deus deu. Ali apenas era algo que Deus estava colocando, vendo a fé, até que ponto Abraão, né, chegaria com sua fé, no ato de crer, em confiar no Senhor, nas promessas do Senhor. O Senhor falou, o Senhor vai concretizar na minha vida. Então, mas o que falta na nossa vida hoje é esse ato de justiça. As pessoas querem ser justificadas por lei. As pessoas querem ser justificadas pela obra. As pessoas querem ser justificadas no que faz. A palavra foi bem clara que ninguém é justificado pela lei. Pela lei, ninguém. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseado-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nós tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, se formos olhar para a lei, iremos sim nos ver pecadores, porque a lei mostrava que ninguém era, né, todo mundo era pecador, porque estava debaixo da lei. E quem transgredisse a lei, quem era conhecedor disso, quem transgredia, era conhecedor do pecado. Porque transgredir algo era considerado pecador. Então, mas ninguém poderia ser justificado, nem antes e nem principalmente hoje, que estamos na graça, que estamos na nova aliança, que estamos em uma aliança firmada pelo próprio Deus, né, por meio de sangue, por meio do Senhor Jesus que veio, para que a vida dos cristãos fosse baseada na fé, porque através daquele ato de justiça, por aquele ato de consumação, Cristo nos libertou, Cristo deu uma nova mente, Cristo iluminou os nossos olhos, fomos, né, retirados das trevas para a sua maravilhosa luz. O velho homem ficou na cruz, o batismo foi na cruz, então tudo foi por esse ato a qual Cristo fez
pelos seus. Então, amados, hoje não podemos mais estar baseado debaixo da lei, porque ninguém será, ninguém foi, ninguém há de ser justificado pela lei, porque a justificação provém da fé. Então, tenha fé, creia no Senhor de todo o teu coração, de todo o teu pensamento. Creia no Senhor com toda a consciência, que o Senhor fará todas as coisas na tua vida. A promessa é dele. Então, tudo que ele prometeu para a tua vida, tudo que ele concretizou na tua vida, tudo que ele escreveu no teu livro, ele vai concretizar, ele vai, né, honrar, porque Deus é fiel às suas promessas. E lembre, ninguém é justificado por obras, ninguém é justificado pela lei, porque se fosse justificado pelas obras, tinha que estar debaixo da lei. Ninguém é justificado por esses atos. Todos foram justificados pelo ato de crer em Cristo Jesus, pelo ato da fé. Amém, amados? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa mensagem. Pai, gratos eu sou a Ti. Pai, maravilhoso é entender. Pai, já sabemos, né? Mas tem pessoas novas chegando que tem, Pai, a dificuldade de ainda entender essas revelações. E, Pai, o Senhor hoje nos mostrou que não depende da lei, nunca dependeu. A justificação é mediante a fé em Cristo Jesus, no teu poder, na tua ação, nas tuas promessas de nossas vidas. A justificação provém no nosso ato de crer, na nossa fé constante, na nossa fé a qual vem de ti, Pai, porque pela graça fomos salvos mediante a fé, e tudo é mediante a fé. A nossa justificação foi mediante a fé, a santificação foi mediante a nossa fé. Tudo o que fazemos concretizado em nossas vidas, que o Senhor nos honra, que o Senhor faz acontecer, é mediante a fé. Por mais que nós estejamos vendo, por mais que estejamos vendo tudo acontecendo errado, mas estamos aqui com a fé, Estamos aqui sempre declarando coisas boas, declarando ao contrário. Está ruim, nós dizemos que estamos bons. Se não conseguimos, dizemos que já conseguimos. Se não está perfeito, dizemos que estamos perfeitos. Porque tudo é mediante a fé. Então, Pai, e o ato melhor que o Senhor nos mostrou foi que nada pode ser mediante a lei. Tudo é mediante a fé em Cristo Jesus. É crermos no Senhor, que o Senhor fez todas as coisas perfeitas. A obra foi perfeita e nada pode ser resumida em lei, e sim em gratidão, e sim na nossa fé em que depositamos no Senhor. Desde já eu declaro o melhor dia de nossas vidas, na presença de Deus, na segurança e na paz. Amém? E você, amados, ainda que não é inscrito no canal, se inscreva no canal Cristo, a Essência da Graça. Deixe o seu like, compartilhe, né? Vamos crescer, vamos juntos, né? Cada vez mais crescer nessa graça e no conhecimento, juntos, amados, crescendo essa família em graça, né? A nossa família que estamos aqui, né? Todos os dias reunidos. Amados, eu vou mudar o meu horário, meus dias aqui de conteúdo, porque no sábado e no domingo fica muito corrido para mim. Então, os vídeos postados agora, né, no canal Cristo Essência da Graça, vão ser de segunda a sexta. Se eu faltar algum dia na semana, por algum motivo de resolver algum problema, então eu posto no sábado, né? Eu vou preenchendo no sábado. Mas se eu levar a semana todinha sem nenhum compromisso, né, sem nada que tenha faltado o nosso compromisso, eu estarei aqui de segunda a sexta, tá certo? Porque no sábado e domingo fica muito corrido para mim. Então, são os dias que meu esposo tá de folga. Então, vamos resolver algumas coisas, né? Então, fica muito corrido. Então, eu resolvi, para vocês não ficarem esperando no sábado, como eu falo que é de segunda a sábado, para vocês não ficarem esperando conteúdo no canal e eu não aparecer, então eu achei melhor eu fazer, né, combinar com vocês de segunda a sexta, tá certo? Mas os outros canais dos irmãos, né, que eu relatei no vídeo de ontem, do irmão Geraldo, né, Igreja em Espírito e em Verdade, são todos os dias, amados, de 5 da manhã até as 8 da noite, então 3 vezes ao dia. Então, acho que no sábado eu não sei se é 3 vezes também. No domingo tem o culto ao vivo, a reunião ao vivo. Então, todos os dias temos alimentos, fora, né, os outros canais que eu ainda não citei aqui, porque são muitos canais. Então, eu creio que vocês já são inscritos em todos. Eu já falei várias vezes aqui, os irmãos também dos seus canais também publicam, né, também citam os nomes dos canais. Então, eu creio que todos já estão inscritos. Então, assistam,
Todos os dias tem conteúdo nos canais para que vocês venham se edificar, para que vocês venham mais se aprofundar na graça e no conhecimento de Deus, porque todo dia o Senhor coloca em nossos corações algo novo, revelação, entendimento, conhecimento, para que cada vez mais venhamos crescer nesses entendimentos. Amém? E eu declaro a vocês um dia abençoados e eu peço perdão a vocês porque o vídeo de ontem saiu um pouquinho tarde, né? Já saiu à noite. Eu gravei para sair de manhã, mas só que chegou os familiares e eu tive que parar, né? E não tive como postar, porque eu sou só uma, né, gente? Eu não posso estar em dois lugares. Então eu peço a compreensão de todos, né? Eu peço a compreensão de todos. Mas saiu o vídeo, né? O vídeo saiu ontem, não importou a hora. O importante é que foi publicado. Vocês ficaram com o conteúdo. Então, desde já eu declaro um dia abençoado, um dia próximo na vida de cada um dos amados irmãos. E já declaro um melhor dia, um dia abençoado na presença de Deus e na segurança do Pai. Amém? Melhor dia, abençoados, graça e paz.